Olá, amigos do Quartel General, um imenso prazer estar falando com vocês mais uma vez na correção da nossa apostila, a apostila da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Vamos corrigir as questões que porventura estejam desatualizadas, né? Vamos começar aí a falar sobre a questão número 11. Vamos lá? Questão 11. Olha só, os estados e os municípios organizam em regime de colaboração com a União seus sistemas de ensino, visando a garantia de... Essa questão número 11 é uma questão daquelas que falei que está... Uma daquelas que temos desatualizadas, perfeito? Então, vamos observar as alternativas aqui para a gente corrigir. É uma bobagem, para falar a verdade, na alternativa D. Na alternativa D, perfeito? Não temos um gabarito certo aí, mas vamos observar o seguinte, ó. Vamos lá. Nós temos o seguinte. Vamos mostrar as alternativas. Olha só. Prover meios para que progressivamente seja oferecido horário integral aos alunos do ensino médio. Para falar a verdade, não é horário integral para os alunos do ensino médio, mas, na verdade, horário integral aqui para quem? Para os alunos do ensino fundamental. Para os alunos do ensino fundamental. E se a gente pensar de forma lógica, fundamental, crianças, né, ou na faixa etária menor, para quê? Para que essas crianças estejam em horário integral, para que os pais possam trabalhar. Perfeito? Já um adolescente ali já consegue, vamos dizer assim, ficar em casa sozinho. Perfeito? Mas uma criança... não, né? Uma faixa etária menor não consegue. Então, por isso, o ensino fundamental aí, o horário integral para ele. Perfeito? Vamos para a letra B. Nós temos aqui, ó, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino, não é fundamental, é do ensino médio. Do ensino médio, perfeito? Universalização do ensino médio. Ok? Próxima. Atendimento ao educando, no ensino fundamental e no ensino médio, através de programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Olha só, nós temos aqui, copia e cola da Constituição, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica. Perfeito? Há uma atualização aqui nesse gabaritozinho aqui, ó, nessa letra C. Perfeito? E temos essa mudançazinha aqui. Perfeito? Todas estão incorretas porque há desatualização. Perfeito? Vamos lá. E, por último aqui, ó, ensino fundamental obrigatório e gratuito. Na verdade, ele fala assim, ó, na atualizada, educação básica obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade. Perfeito? Então, a gente já também desconsidera isso aqui, certo? Desconsidera todo esse texto aqui, que está desatualizado também. Aqui, ó, perceba que é uma pequena diferençazinha, né? Uma pequena diferençazinha aí, ok? Então, questão número 11, só para a gente ficar esperto aí nessa abordagem. Muito importante esse inciso aqui, ó, muito importante o inciso número 1, né? Sempre quando a gente tiver aqui, ó, faixas etárias, quando tivermos prazos, é importante a gente abrir os nossos olhos, porque as bancas examinadoras vão tentar confundir a nossa cabeça, perfeito? Então, fica esperto aí nesses detalhes. Vamos lá, questão número 12. Questão número 12. Os municípios atuam prioritariamente, aqui bem tranquila essa questão, no ensino fundamental, no ensino médio, fundamental e médio, fundamental e pré-escolar e em qualquer forma de ensino. Olha só, nós temos aí, ó, os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Então aqui, ó, esse termo ele foi substituído por educação infantil. A atualização aqui, perfeito? A atualização. Então, fica ligado aí. Não seria uma questão de, como é que eu posso dizer assim, que a gente marcaria de forma errada caso a gente tivesse ali na prova, mesmo na prova,
um gabarito desatualizado, vamos dizer assim, né? Mas a gente precisa corrigir, então corrijam os termos pré-escolar e a gente coloca aí esse termo educação infantil. Perfeito? Show de bola? A alternativa C é a correta. Vamos mais. Aqui pelas alternativas a gente conseguiria acertar, né? Tranquilo. Vamos mais. O município também aqui, ó. Aqui existe uma diferençazinha, vamos pular aqui, ó. Perceba aqui, ó. Pré-escolar também foi substituído por infantil, ó. Tá bem aqui, ó. Perfeito? Então é só essa mudança aí na atualização. O município assegura a criança de qual faixa etária aqui? De tanto a tanto. A educação infantil obrigatória, laica, pública e gratuita, com o objetivo de promover o seu desenvolvimento biosocial, psicoafetivo e intelectual. Nós temos aí, vamos lá para as alternativas na próxima página, nós temos de 0 a 6, de 1 a 5, de 4 a 6, de 2 a 7. Nós temos aí, ó, pause o vídeo para marcar a questão, nós temos aí, ó, o município assegura a criança de 4 a 6 a educação infantil. A educação infantil obrigatória. Lembre-se desse bizu feroz aí, tá? De 4 a 6 nós temos aí para as crianças alternativa C. Ok? Sempre quando aparecer o quê? Aparecer datas, aparecer idades, prazos, fica ligado, pessoal. Fica ligado porque são inúmeras questões que cobram essa decoreba dos prazos de números. Show? Vamos mais. Questão 14. Questão 14. Essa questão 14, ela fala sobre o seguinte, ó. Nós temos aqui que os estados, o estado do Rio Grande do Norte e o município, ele tem recebe um determinado valor relacionado aqui aos impostos, perfeito? Aos impostos. E aí acontece o seguinte, ó, quanto o estado e os municípios devem aplicar anualmente para o desenvolvimento do ensino? 15%, 18%, 20%, 25%. Nós temos quanto? Questão de decoreba também, de números, nós temos aí o estado e os municípios aplicam anualmente nunca menos de 25% da receita resultante de impostos. Nós temos aí um gabarito, o gabarito letra D de dado. D de dado, ok? Show de bola? Vamos continuar. Questão número 15. Questão número 15 está ok. Essa questão número 15 está ok. Vamos lá. Nós temos o seguinte. Marque a alternativa correta, pause o vídeo para poder marcar todas as nossas questões aqui. Perfeito? Depois vocês dão um play e ouvirão o nosso comentário. Então, vamos lá para a questão número 15. Na questão número 15, nós temos o seguinte, pessoal. Nós temos o seguinte. As universidades estaduais gozam de autonomia didático-científica, sim. Administrativa, sim. De gestão financeira e patrimonial, sim. Olha só, nós temos aí que as universidades, elas têm uma característica, ou elas são... Temos aqui autarquias ou fundações públicas, autarquias ou fundações públicas. Perfeito. Olha só, nós temos, porque existem institutos federais, existem universidades, mas eles têm essa mesma característica, né? Ou são autarquias ou são fundações públicas. Perfeito. As entidades da administração indireta, que aí compreendendo sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações públicas e autarquias, elas têm essa característica de uma autonomia para gerenciar os seus serviços. E aí nós temos, já
confirmando aqui que as universidades elas têm autonomia administrativa, têm gestão financeira e patrimonial. Isso é uma característica aí das autarquias e fundações. Perfeito. E também temos aí um pouco diferente ali, que é didático-científica, mas está essa autonomia voltada para o ensino também tranquilo, ok? Só que ele fala o seguinte, ó, obedecido o princípio da dissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Para falar a verdade, essas três atividades, elas atuam em conjunto, são indissociáveis um do outro. Então, uma da outra. Então, nós temos aí um erro, né, por ter esquecido somente duas letrinhas aqui, ó. É princípio da indissociabilidade. E a questão fala que é da dissociabilidade. Gabarito errado, letra A errada. Letra B. Os recursos públicos são destinados às escolas públicas, mas podem ser dirigidos também às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Aqui, bem tranquilo, certo? Bem tranquilo, ó. Os recursos públicos são destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, às escolas confessionais e às escolas filantrópicas. Então, fica esperto aí nesse artigo 140 da nossa Constituição Estadual. Beleza. Só que acontece o seguinte, aí eu quero falar olho a olho com vocês aqui. Olha só, nós temos o seguinte, que para que essas escolas filantrópicas, confessionais, comunitárias, elas recebam recursos públicos, dois requisitos devem ser preenchidos. Um, que elas não tenham finalidade lucrativa. Que elas não tenham finalidade lucrativa e que todos os excedentes de recursos eles sejam aplicados em educação. E dois, se houver aí, ele fala aqui no texto da Constituição do Estado, se houver o encerramento das atividades dessas escolas comunitárias, confessionais, filantrópicas, o que vai acontecer? Elas devem destinar o patrimônio a outra igual a ela. Perfeito? A outra igual a ela. A outra comunitária, a outra confessional, filantrópica também sem fins lucrativos. Então, fica ligado aí nessa possibilidade de elas receberem recursos públicos. Ok? Vamos mais. Então, letra B, correta. Vamos ver se tem algum problema em outra alternativa. Recursos públicos somente podem ser destinados a bolsas de estudo para alunos do ensino médio. Nós temos um erro aí. Temos um erro porque podemos ter bolsas de estudo para ensino fundamental e para ensino médio também. E letra D, os planos estadual e municipal de educação terão duração de quantos anos? Quantos anos terão duração decenal? Perfeito? Duração decenal. Então, nós ficamos aí com o gabarito letra B. Né? Perceba aqui, ó, vermelho, 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 vermelho. E aqui, gabarito correto, letra B. Show de bola? Vamos mais. 16. Em relação à cultura e ao desporto, marque a alternativa correta. Constituem formas de proteção do patrimônio, desapropriação e inventário. Pause a questão aí, já pause o vídeo para marcar a questão. Nós temos o seguinte, vamos lá. Constituem formas de proteção do patrimônio, desapropriação e inventário? Sim. Olha só, há mais 3 formas de proteção. Nós temos aqui, ó, que o poder público, com a colaboração da comunidade, promove e protege o patrimônio cultural estadual por meio de quê? As duas que nós temos aqui, ó, que são o inventário e a desapropriação. Nós temos o registro, vigilância e tombamento também. Então, alternativa correta, letra A. Mas vamos ver porque a B, C e D estão incorretas. Todas elas estão atualizadas, tá? Olha só, vamos mais. A gestão da documentação governamental relacionada à cultura cabe a princípio à administração. Excepcionalmente, a administração pode autorizar empresas privadas para que elas exerçam essa função. Errado. Cabe à administração a gestão da documentação governamental. Perfeito?
É dever do Estado fomentar somente práticas desportivas formais? Errado. Não, esse somente aqui, fica esperto quando tivermos essa palavrinha aqui na nossa assertiva, na nossa alternativa. Errado. O dever do Estado, práticas formais e também não formais. D. O poder público não poderá tratar de forma diferenciada o desporto profissional e o não profissional. Errado. Poderá sim. Nós temos aí o poder público, ele trazendo ali o desporto para não profissionais, mas se tivermos ali representando o nosso estado, representando bons atletas, né, estiverem representando no atletismo, na natação, enfim, o estado pode tratar de forma diferenciada sim esses atletas, amadores e profissionais. Perfeito? Vamos mais. Questão 17. A formação de recursos humanos, aqui nós estamos falando de ciência e tecnologia. A formação de recursos humanos receberá tratamento diferenciado prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. Nós temos aí um pequeno erro, não é o recurso humano, não são os recursos humanos que terão tratamento prioritário, né? Nós temos, para falar a verdade, a pesquisa científica, tecnológica, que receberá esse tratamento prioritário. É uma questão meio boba, né? Para falar a verdade, é uma questão boba. Aqui é uma questão, vou dizer assim, menos relevante, né? Não vejo como cair desta forma aí, perfeito? Só para a gente lembrar. Em relação ao tópico ciência e tecnologia, julgue o item a seguir. O Estado é obrigado a vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. Então, há essa obrigação de vincular parcela da receita. Olha só que interessante. Nós temos aí um gabarito desde já, falo que é errado. É facultado ao Estado vincular parcela de sua receita a entidades públicas de ensino e a pesquisa científica e tecnológica. Então, facultativo, perfeito? Facultativo, ou seja, não é obrigatório. O Estado pode fazer ou não, perfeito? A depender aí do orçamento, a depender também do desejo do governante em fortalecer essas atividades, ok? Questão 19. Para a execução de projetos de pesquisa de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, sempre mediante contrapartida financeira assumida pelo ente beneficiário, o Estado e os municípios poderão firmar instrumentos de cooperação somente com órgãos ou entidades públicos. Então, essa parceria aqui do Estado, né, dos municípios, né, somente com órgãos públicos para o desenvolvimento da pesquisa, ciência e tecnologia. Olha só o que nós temos no nosso gabarito, ó. O Estado e seus municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas. Então o gabarito está errado. Perfeito? Errado. E aí nós temos aqui que se houver essa parceria, teremos aqui, ó, teremos essa contrapartida, ó, contrapartida financeira, olha só, ou não. Há outras formas de negociação também, perfeito? Então fica ligado, dois detalhes aí importantes. Possibilidade de ser com entidades privadas e tendo contrapartida financeira ou não, ok? Vamos mais. 20. Em relação à comunicação social, marque VOF, a publicação de veículo impresso de comunicação depende de licença perante o órgão estadual. Então, o estatal competente. Então, vamos supor que existe aqui um órgão aqui de imprensa, né, para publicação de determinadas informações e ele está querendo trabalhar, perfeito? Então, há necessidade de registro, há necessidade de licença, termo correto, né? Licença por parte do ente estatal
Haverá essa necessidade? Olha só, negativo. Temos um F aqui, perfeito? Vamos mais. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Certo ou errado? Temos gabarito certo. Ok? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Olha só, F, V. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. E por último, a manifestação do pensamento, a criação, expressão e informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrem qualquer restrição. E aí a gente entra aqui naquela censura. Então, nós temos aí V também, perfeito? Tinha até mostrado aí para vocês. Então, nós sabemos que diante lá, conforme a Constituição da República, Constituição Federal de 1988, não poderemos ter censura, perfeito? Censura aí em relação a atividades de comunicação, artísticas, atividades informativas e científicas também. Ele fala que é livre, são livres essas atividades, perfeito? Não podendo haver censura estatal. Isso não quer dizer que o Poder Judiciário, caso exista uma matéria aqui sendo indevidamente publicada, o Estado, o Poder Judiciário, ele não possa intervir posteriormente. Né? Até porque nós estamos tratando de um Estado democrático de direito, né? Existem diversos direitos aí no ar, e aí essa publicação aqui na imprensa pode estar ferindo o quê? Um determinado direito de um terceiro, ok? Por último, questão 21, de acordo com a Constituição Estadual, julgue o item a seguir, os órgãos de segurança pública participam da defesa do meio ambiente. Certo ou errado? Certo ou errado? Vou deixar essa questão aí para vocês marcarem. Parece que a PM participa, né? Parece que a PM participa aí, né? Vou deixar para vocês comentarem. Olha só, ainda continuando aqui para nós falarmos sobre um ponto importante aqui, muito importante nós memorizarmos aqui, ó. Pico do Cabugi, Mata da Estrela, Parque das Dunas são patrimônio comum de todos os dos Rio Grande do Norte, rio-grandenses do norte, norte-rio-grandenses. E eles devem proteção especial aí, devem ter proteção especial do Estado. Já a Mata Atlântica, Zona Costeira, Chapada do Apodi, Serras de Porto Alegre e Martins, elas são objetos aí de uma zona, né, econômico-ecológica que deve zoneamento econômico-ecológico. Isso é muito importante, né? Muito importante essa passagem aqui. Algumas delas aqui nós temos uma preservação desses ecossistemas aqui para que o turismo, né? O turismo ecológico ele aconteça. O turismo ecológico ele aconteça. Então, muito importante a gente observar essa diferençazinha aqui. Essa diferença entre o que é patrimônio comum, né, citado expressamente, né, e o que está na zona econômico-ecológica. Perfeito? Então, ficamos com mais um vídeo aqui, né, tentando aparecer aqui para vocês aqui. Percebam aí que até a questão 20, nós tivemos aí duas questões. Uma questão, para falar a verdade, um detalhezinho ali no nosso gabarito. E outra também, né, um detalhezinho também na atualização. Então, não são desatualizações que ocasionariam grandes problemas para nós, não. Tranquilo, perfeito? Vamos que vamos caminhar aí para nós corrigirmos as 100 questões e deixarmos tudo aí 100% para a nossa prova da Assembleia Legislativa. Perfeito? Até mais.